Boa tarde, amigos e amigas. Que maravilha estarmos aqui todos juntos, comemorando os 10 anos do ato de fé de Aratuba. Com todos juntos nessas caravanas que sempre acontecem na direção desta serra. E também, esse momento de hoje, nós programamos para conversar um pouco com as famílias sobre os transtornos mentais e a relação dos transtornos com o Evangelho. Então, para isso, nós convidamos a Listamila para que ela, como psicóloga, possa nos orientar em relação a questões que geram muitas dúvidas nas famílias, nos pais. E assim, com você, Listamila, por favor. Oi, gente, que bom estar com vocês virtualmente agora, mas com muita vontade de estar presencialmente. Fizemos toda uma organização e programação para estar presente fisicamente, mas, infelizmente, algumas demandas de trabalho material me impossibilitaram de estar com vocês. A minha sócia teve bebê e aí, infelizmente, ou felizmente, né, porque é por um bom motivo, ela precisa estar aos cuidados do filho dela, que agora que tem 1 mês e um pouquinho de dias. E aí, por conta disso, eu acabei precisando pegar algumas demandas de trabalho da empresa que a gente atua. Mas não vamos deixar de fazer o trabalho acontecer por conta disso. Montamos toda essa programação para passar informações para vocês, para esclarecer dúvidas, questionamentos e também trazer um pouco do que a ciência psicológica e a doutrina espírita olha, pensa, fala sobre os transtornos mentais. Todas as dúvidas que ficarem ou os anseios por novos momentos, eu espero muito que, ao que depender de mim, de Jesus, estarei aí fisicamente para um outro momento, um segundo turno, uma segunda etapa, e aí, quem sabe, fisicamente a gente consiga aprofundar um pouco mais e trazer também luz a questões que sejam muito particulares de vocês. Muito bem. Liz, nas casas espíritas, na evangelização infantil, a gente tem observado muitas crianças que os pais dizem que têm transtornos mentais. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é o transtorno mental, quais os que são, existem transtornos mais simples, mais graves? Tá. A gente vai caminhar um pouquinho por uma ideia até chegar no que a gente chama hoje de psicopatologia. Transtorno mental, para a psicologia, é qualquer estado de perturbação, de desconforto mental. Então, o transtorno mental hoje ele é entendido como uma psicopatologia, mas qualquer estado de inquietação emocional já é um estado para que a gente tenha um pouco mais de atenção. Hoje, dentro das psicopatologias, a gente tenta entendê-las sobre alguns eixos. O primeiro eixo é que a gente vai falar de estados de ansiedade, né? Aí já faço aqui uma ressalva que existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade não é uma coisa só. Então, tem vários sinais e sintomas específicos para cada tipo de ansiedade. Então, tem um eixo que são ansiedades. A gente tem um outro eixo que são transtornos de humor, que aí é a depressão, bem conhecida, hoje muito difundida, muito falada, e que bom que é muito falada, porque a gente precisa falar mesmo sobre esses temas para gerar autoconhecimento. E eu também tenho o transtorno bipolar, que não é aquela pessoa que muda de humor num dia só. Não é aquela pessoa que acordou bem e à tarde ela já está com um humor diferente. Isso é outra coisa, é um transtorno de personalidade. A bipolaridade é um transtorno de humor que altera estados de depressão com estados de mania, de excitação, de muito ânimo mesmo. Eu tenho um outro eixo, que são transtornos do neurodesenvolvimento, e aí esses vocês vão conhecer com os termos de autismo e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tenho eixos de transtornos de personalidade. Os de personalidade, talvez vocês já possam ter ouvido falar que é a personalidade narcisista, o borderline, antes chamava-se de psicopatia, hoje a gente chama de transtorno antissocial. Então, nesses eixos, a gente encontra vários estados de inquietação emocional e quando a gente fecha um diagnóstico dentro da psicopatologia, a gente vai chamar de ansiedade, depressão, bipolaridade, TDAH, autismo. E cada estado desse tem um nível de gravidade. Todos esses podem ser muito graves ou muito leves. Depende de vários fatores. Por exemplo, o do neurodesenvolvimento, por que a gente chama de neurodesenvolvimento, o TDAH e o autismo?
Porque na formação fetal da criança, ainda em gestação, o cérebro vai se desenvolvendo de tal forma que a criança já nasce com o transtorno. Liz, ela nasce em estado grave? Não. Ela nasce com o desenvolvimento do cérebro já um pouco comprometido para desenvolver esses transtornos, que podem ser graves ou não. Conheço autistas que trabalham, que se desenvolvem muito bem, que convivem socialmente, e conheço autistas extremamente comprometidos, totalmente dependentes dos cuidados de outras pessoas, assim como o TDAH também. O que vai depender, o nível de gravidade, é primeiro um diagnóstico precoce, é um autoconhecimento também, um conhecimento das pessoas, como detectar isso, como perceber desde muito cedo, e fatores sociais, espirituais também. Eu lembro que o termo da Organização Mundial de Saúde para falar o que é saúde e doença, eles dizem que saúde não é ausência de doença. Você pode ser saudável mesmo estando doente. Porque saúde é um estado de perfeito e completo bem-estar. E aí ele ainda faz um a mais, que é biofísico socioespiritual. Ele é biológico, ele é fisiológico, né? Ele é social, ele é psicológico e ele é espiritual. A Organização Mundial de Saúde não fala sobre religiosidade, mas ela não nega que tem um estado de espiritualidade necessária para a saúde. E aí, pensando nisso, é que crianças, adolescentes e adultos, quando a gente faz um psicodiagnóstico, um diagnóstico pelo viés da psicologia, a gente vai olhar para todos esses fatores. E a gravidade vai estar nesses fatores. E a gente usa um conceito de gravidade que é quando você não funciona mais. Se eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer minhas atividades sociais, eu não consigo mais fazer práticas de cuidado em saúde física, eu já não tenho mais tantos projetos. Então, esses prejuízos funcionais são sinais e sintomas que a gente nota para um estado de gravidade. Tem pessoas em ansiedade, convivem muito bem, tem pessoas em ansiedade que já têm uma disfunção muito grande, assim como também depressão e vários outros transtornos. Na infância, eu sempre gosto de pensar que aquele cuidado do pediatra, do enfermeiro, vai ser muito importante para detectar a prevenção, né? Para olhar antes do estado já estar bem difícil, que é geralmente onde a gente vai procurar ajuda. É quando eu já não quero mais sair de casa numa depressão, é quando eu choro o tempo todo, ou quando eu não quero mais socializar, ou quando eu estou muito irritado, porque os estados depressivos geram irritabilidade, é um sintoma que às vezes passa despercebido. Eu só estou muito estressado, muito irritado. Eu não tenho esse negócio de depressão, não. Muitas vezes a depressão se apresenta como irritabilidade. Então, para a criança em desenvolvimento, o pediatra, o enfermeiro, o assistente social, que tem mais acessível no posto, eu entendo que todas as dificuldades de ter um acompanhamento, muitas vezes a gente acaba negligenciando. E essa negligência é que leva ao desenvolvimento de uma criança que poderia, lá no comecinho da vida dela, ter sido detectado alguns sinais e sintomas e ela se desenvolver super bem. E a gente deixa para perceber quando a criança já está ali com algumas dificuldades, não quer mais ir para a escola, ou não socializa na escola, ou não aprende, ou às vezes se morde, não fala, balança o corpo, briga com os colegas. A gente acaba só percebendo quando os sintomas já estão mais graves, mas eles dão sinais lá no começo da infância. Né? Listamila, as crianças que são neurologicamente não, as crianças que são vulneráveis socialmente, elas não têm os pais para ajudar, assim, para entender, e muitas vezes elas apanham, né? A gente vê crianças aqui que eles falam, a mãe, eu bato muito nele, pelo amor de Deus, criança de 5 anos. Elas são, a gente poderia classificar como hiperativas, né? Às vezes também muito inteligente, outros até superdotados. A gente vê que o nível de inteligência, o grau de inteligência está bem além da idade. Mas tem outra situação que é essas crianças ou adolescentes, muitas vezes, saem desse estado já diagnosticado, por exemplo, com autismo ou com TDAH, quando entram na adolescência, começam a mudar muito o comportamento. E as mães, às vezes, conversam, mas o que é que a gente pode fazer? Porque eu não sei, fulano está assim mais calado, não quer mais falar, não quer mais dizer nada, eu não sei se ele está com depressão, o que é. Então, assim, isso é natural dentro dentro das características do autismo ou do TDAH, principalmente quando está mudando
Da puberdade para a adolescência? A adolescência vai ser um período, chamo eu de divisor de águas. Porque aquilo que estava muito simples, ou até quase que como só em potencial, era só uma pessoa irritada, uma criança ali mais hiperativa, porque mais quieta, porque ela não para o tempo todo, ou porque ela para demais. Na adolescência isso fica muito mais intenso, por alguns fatores. O primeiro é que o cérebro ainda está se desenvolvendo. Então, o adolescente, o nosso cérebro ali até 17, 18 anos, ele ainda está desenvolvendo faculdades necessárias para que a gente viva e viva muito bem, como tome boas decisões, consiga socializar, consiga discernir o que é certo e errado dentro também de uma educação moral e espiritual, social. Fazer escolhas, né? Fazer boas escolhas. E aí, como o cérebro ainda está se desenvolvendo, na adolescência ele dá como se fosse um estirão de desenvolvimento e o próprio adolescente não sabe lidar mais com as questões dele. E aí, muitas vezes, ele olha para o lado, para os colegas de escola, por exemplo, e percebe que aqueles colegas não sentem ou não fazem a mesma coisa que ele. E aí, muitas vezes, a gente chama de embotar. Ele embota, ele entra para dentro de si e aí procura meios que não são nada saudáveis, de nenhuma maneira, nem fisicamente, nem psicologicamente, de enfrentar isso. E aí, muitos adolescentes que se machucam, se cortam, ficam em silêncio, quase que você não escuta mais a voz. Essas estratégias errôneas dos adolescentes são formas de lidar com aquilo que eles não sabem como lidar. E a gente até entende, foram muitos estudos para saber por que as pessoas se cortam, né? Por que os adolescentes se cortam? Historicamente, as pessoas geravam dores no corpo, vocês podem lembrar dos autoflagelos, às vezes para se punir. Por quê? Porque a dor física é uma forma de extravasar uma dor emocional. Então, como ele não sabe lidar com a dor emocional, Liz, o que você está falando de uma dor emocional? Angústias, às vezes ele não socializa muito bem, ele não tem bons amigos, ou ele não tem amigos, ou ele sofre o que a gente hoje chama de bullying, algum preconceito, discriminação, ou ele não se entende, as vontades, os desejos, ele não tem um bom relacionamento com a família, e isso parte muito da nossa responsabilidade enquanto família. Não é o adolescente que não quer se relacionar com a família. A gente não mostrou para ele que era bom ele se relacionar com a família. Então, eu sempre faço um alerta para os pais que é assim, às vezes eles chegam no consultório e falam, mas é porque o meu filho, com os outros, ele super conversa. Ele vem para terapia, ele conversa. Ele fala, eu sei mais coisa do meu filho pelas outras pessoas do que por ele. E aí, muitas das vezes, os pais, os tios, avós, vão questionar esse adolescente. Mas o questionamento que a gente faz é... Ele também está fazendo. Se pense um pouquinho, por que o seu filho não quer conversar com você? Ele prefere conversar com outras pessoas e não com você. Por que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, por que ele se abre com outra pessoa e não com você? Porque ele vai se abrir com alguém. E é importante que ele faça isso. Para que ele não, a gente diz, implodir. Quando ele não explode, ele implode. E aí, como ele não sabe lidar com muitas questões emocionais, e basta a gente pensar que a gente adulto também não sabe, só que a gente tem um discernimento melhor do que pode ou que não pode, do que deve ou que não deve, ele vai extravasar. A criança também vai extravasar. Mas aí os pais podem fazer essa pergunta para eles, assim, tipo, por que você não conversa comigo, conversa só com... O que é que falta em mim para eu me aproximar de você? Devem. Eu faria a sugestão de, antes de chegar nesse momento, que já se perceba ou já se construa essa relação desde muito novo. É muito difícil um adolescente que está passando por inúmeras coisas que ele não entende. É como se eu entregasse vários problemas para ele que ele não sabe resolver. E eu questionar por que a gente não tem uma relação muito boa e por que você não conversa comigo. Às vezes, ele não vai saber nem o que dizer. Eu encontro muitas pessoas no consultório que você pergunta, como é que você está? A pessoa diz, bem. Tá, mas o que é bem? Bem como? Bem o quê? Ou então diz, estou mal. Mal o quê? A pessoa não conhece as próprias emoções. E aí é provável que ele fale, sim, ele vá, porque, não sei, a senhora briga comigo, porque vocês me colocam de castigo, porque vocês recriminam. E se você fez a pergunta, você tem que estar aberto a ouvir. E não é ouvir se justificando, ouvir punindo. É só ouvir. Construir relações saudáveis é construir relações transparentes, em que você tem capacidade de falar e capacidade de ouvir. Então, na infância já é necessário que se construa.
E aí, quando chega na adolescência, você tem agora 2 problemas. Um que é não ter a relação construída e o outro que é tentar construir uma relação com um adolescente que já vai criando asas sociais. E a senhora dizia pra gente que era quando engrossa o pescoço. E aí já fica um pouco mais difícil, porque ele já vai ganhando o mundo ali. Às vezes você quer prender, ou você quer controlar, ou você quer conduzir e orientar, mas você não soube orientar desde a infância. Então, o diálogo desde cedo, né, que eu vejo, por exemplo, os pais da Isabela fazendo desde pequeno. Por que você fez isso? O que é que você quer? Ou então, para onde você quer ir? Sempre é isso que você quer, é muito importante, né? Como é que você está se sentindo? Exatamente, até o que você está sentindo. Eu gosto de pensar que quando a gente está ensinando uma criança a andar de bicicleta e aí ela cai, rapidamente se a gente não se perceber, a gente vai fazer isso. Você corre, vai levantar a criança e diz, pronto, passou, e bota ali a mão no joelho onde você acha que bateu. E você diz, não precisa chorar, passou, vamos de novo, ali tentando motivar a criança. E não é por mal, mas essa não é a melhor maneira. Não é a maneira errada, mas não é a melhor maneira. Qual seria a melhor maneira? Você ir até a criança, tentar levantá-la, claro, né? Acolher, não brigar. Você já briga, como é que você caiu? Essa menina não vai aprender nunca, não sabe nunca. Não... É você ir acolher a criança e perguntar, você machucou? Onde é que está doendo? E muitas vezes não está doendo o joelho. Não é o pé que está doendo. Ela está frustrada, ela está decepcionada, ela acha que está decepcionando você. Ela queria muito fazer aquilo e não conseguiu. E aí, quando você rapidamente acolhe a criança, levanta e diz, pronto, passou, botei uma aguinha aqui, foi... Você não deu a oportunidade de criar uma boa relação com ela de diálogo, muito menos de fazer com que ela perceba o que é que ela está sentindo. E aí, quando você sabe o que é que está sentindo, quando a criança está sentindo, você direciona melhor. Uma coisa é se eu cair de bicicleta e alguém chegar para mim e falar assim, o que é que você está sentindo? E eu vou dizer, nossa, estou muito frustrada que eu achei que eu fosse capaz de fazer isso. E a pessoa vai me falar uma coisa específica. Outra coisa, se eu disser, eu estou chorando porque está doendo. Doendo no meu joelho porque eu bati o joelho no chão. O procedimento é outro. Então, eu tenho que perguntar à criança, eu tenho que perguntar como ela se sente, o que é que ela está querendo com aquilo. Não é dizer, não faça birra, não brigue, não bata naquela outra criança. O que você está sentindo quando você faz isso? O que você quis quando você queria bater na criança? Por que você queria fazer isso? Isso é raiva. E você nomeia. Olha, isso que você está sentindo é raiva. E aumenta o grau de confiança também das crianças com os pais, né? Sim. Que a educação que a gente foi criada, né, que é das nossas gerações, e até talvez a sua geração era diferente, porque a gente não tinha essa informação. Hoje é mais fácil. Eu acho que tinha que ter uma escola de desenvolvimento psicológico para as famílias antes de ter filho. Né? No pré-natal. Do pré-natal. Ter psicólogo no pré-natal falando sobre desenvolvimento emocional, relacionamento. Como educar, como conversar, essa coisa de começar desde pequenininho, que você falou, porque quando chega na fase adulta, na adolescência, fica muito mais difícil, porque esse laço não foi construído. O laço de confiança, que é muito importante, né, de eu falar para o meu filho ou para o meu pai o que eu estou pensando das coisas, né? E isso se reflete num caso recente que eu atendi de uma pessoa que era muito calada, que eu também tenho muito assim receio de pessoas muito caladas demais, muito calada, cresceu sendo muito calado, ficou calado até a fase adulta. Casou com uma pessoa que tinha casado, já tinha filhos, não teve filhos. E, de repente, ele começa a soltar aquilo que a xícara estava cheia, né, que a água já estava na borda, e ele começa a soltar através da bebida, por exemplo. E aí, meio que ele vai abrindo aquele baú que ele fechou durante anos e anos e anos e anos. E quando ele abriu o baú e viu que tinha deixado externar aquilo que ele guardava, ele meio que surtou. Porque ficou pensando o que as pessoas agora iam dizer. Guardou com tanto tempo e, às vezes, por conta da bebida, ele soltou e as pessoas não iam entender. E aí foi quase que um surto mesmo, né? Um surto psicótico. Mas foi aquilo que você falou, foi uma ansiedade que gerou. E aí eu conversando com ele, com a família, realmente eu percebia que era um nível de ansiedade muito grande, mas não era... E aí, mas comigo, a pessoa falou abertamente, tranquilamente. Eu acho que eu fui intuída, orientada, que eu rezei muito para fazer as perguntas certas, para a pessoa sentir confiança no que eu estava
ouvindo, e eu dizia que não estava fazendo nenhum julgamento. Mas eu fiquei imaginando como as questões psicológicas são complicadas, e se a gente tivesse mais cuidado, em vez de dar só comida, dormida, botar na escola e comprar roupa, a gente tivesse muito mais cuidado com essas questões, né? Sem dúvida. Eu penso muito que nossa vida, muitas vezes, é bem difícil, né? Assim, é muito corrido, tem que trabalhar para colocar comida em casa, pagar o aluguel, dar o mínimo de conforto ou de dignidade para uma criança. Mas eu não posso, por mais cansativo que isso seja, negligenciar o desenvolvimento dela e a construção da relação saudável. Porque na adolescência, não vou nem na adolescência, eu ainda vou para uma infância de 10 anos de idade, 9 anos de idade, principalmente se a gente disponibiliza telas, WhatsApp, Instagram, acesso à internet. Eu tenho um olhar bem radical, às vezes, para isso, que é não dê. Liz, mas a criança não se aquieta. Liz, mas é porque só fica... Quando você fala assim, a criança só fica quieta quando eu deixo ele ver um videozinho, na verdade, quem está querendo a quietude dela é você. A grande questão é que essas telas, elas dificultam o desenvolvimento saudável do cérebro. E o desenvolvimento não saudável do cérebro transcorre em comportamentos. Esses comportamentos é que vão aparecer lá na frente. E aí, o adolescente ou a criança na puberdade, 8, 10 anos, ela já entendeu o que é que o mundo está dizendo para ela. Ela já entendeu que uns tem certo e errado, que às vezes é para a minha família, mas para o mundo é outra coisa. E se eu não construir uma relação muito boa de confiança, de autoridade, porque a gente morre de medo hoje de ser autoridade. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. A autoridade é dizer o que é certo e errado, como que funciona nessa casa. Aqui a gente funciona assim e é dessa forma. Autoritarismo é impor sob violência uma vontade que é sua. E sem explicar. E sem explicar. E aí, sem explicar e sem ouvir. Sem ouvir. E aí, quando o adolescente, o jovem, a criança ali naquele estado de 8, 9, 10 anos, começa a ouvir de fora orientações, aí a gente começa a ficar muito mais preocupado, porque o mundo vai orientar do jeito que ele quiser. Aonde ele for buscar na fonte dessa orientação, vai ser aquela orientação. E provavelmente uma orientação que vem sem julgamento, que vem sem punição. Uhum. E para uma criança e um adolescente, o que ele quer? Ele não quer ser julgado, ele não quer ser punido. Então, se eu tenho aqui um amigo que vai me dizer algumas coisas que não são muito boas e que a gente sabe que abuso de substâncias químicas, relacionamentos ruins mesmo, brigar, pichar muro, essas coisas que super acontecem, se é, meu amigo, me escuta, me entende, me acolhe, se eu quiser fugir de casa, eu vou para casa dele. Achou colo. Achou. E a gente perdeu o espaço de orientar e dizer o que é certo e errado. Quando eu construo isso muito sólido, a gente, se vocês lembrarem também da adolescência de vocês, o mundo vai chamar a gente para um monte de coisa. Se eu tiver muito certo, a orientação que me foi passada sobre afeto, com afeto, me foi passada com afeto e com autoridade, que isso aqui é certo, isso daqui é errado, o mundo pode me chamar para muitas coisas. Inclusive, quando eu aceito que o mundo está me chamando, sabendo que é errado, eu não vou confortável. É verdade. E é isso que precisa acontecer. Eu posso até fazer o que é errado, dentro de percepções das pessoas. Sei lá, vamos dizer que abuso de substâncias químicas, álcool, drogas e afins é errado. O mundo pode até me ofertar. E eu posso até fazer, algumas vezes, pela nossa invigilância. Mas eu preciso fazer sabendo que está errado. Uhum. Porque se eu fizer sabendo que está certo, a orientação de quem, por deveria ter me dado obrigação, orientação. De quem é o dever de orientar e educar? Os da pais, família. Então, se a família pecou nisso, eu entrego para a sociedade uma pessoa totalmente vulnerável emocionalmente e a sociedade vai fazer o que quiser. Então, são orientações pessoais, orientações espirituais, orientações morais. E a gente tem no Evangelho a moral do Evangelho, tem uma moral e uma ética social. Eu preciso nortear, porque pelo menos se lá na frente ele estiver fazendo errado, ele vai saber que está fazendo errado, ele já começa fazendo sabendo que está errado. Uhum. Eu só construo isso se eu começo desde a infância. Na adolescência isso fica mais difícil e na idade adulta é a vida que você vai pagar a consequência. E às vezes a família ainda tem que pagar junto a consequência disso. É verdade. E aí onde entra, por exemplo, essa questão do Evangelho, né? Porque nós temos
uma coisa que é a religiosidade e a religião institucionalizada, e temos uma coisa que é a espiritualização, né, que a gente sempre recomenda que nessa fraternidade universal, nesse movimento universal, que a gente contemple mais a questão da espiritualização, que passa pelos valores morais, passa pelo o crescimento espiritual, do que a ligação ritualística às instituições religiosas, né? Então, assim, como é que as famílias que muitas vezes não praticam, não têm uma prática religiosa ou não entendem muito de como é que se dá esse processo de espiritualização, o que é importante que o Evangelho, ou o que é importante do Evangelho entrar nesse processo? Eu acho que do Evangelho de uma maneira geral, ou de uma vida espiritual, porque quando a gente fala de uma vida espiritual, mesmo que não seja ancorada em algumas religiões, porque eu não tenho práticas religiosas, mas existe um universo de chamados para uma espiritualidade. E aí eu trago isso, por exemplo, na empresa que eu trabalho, e por ser campo empresarial, a gente tem um valor que a gente vive lá, que é ética espiritual. A gente tem várias religiões e tem pessoas até que não têm religiões dentro dos colegas de trabalho. E todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, a gente toma uma decisão sobre essa ética espiritual, também sobre transparência, são valores vividos na empresa. E aí a gente tem os valores vividos em casa também, que são inegociáveis. Aqui não se mente, mas aí não é só dizer para a criança, é você fazer também. A educação começa com transformação pessoal. Eu não posso, esse negócio de não faço o que eu digo, faço o que eu faço. É complicado. Ética espiritual, a gente tem um termo que é nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Então, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, a gente fica assim, a terra aplaudiria ótimo essa decisão, o céu não aprovaria. Então, a gente prefere estar alinhado ao céu, e quando a gente fala de céu, é de uma espiritualidade, não é da materialidade. E é ótimo fazer esse serviço aqui e ganhar status. Não é pelo status que a gente trabalha, é pela transformação das pessoas nas empresas, na vida do trabalhador que está lá na família. Isso é tão curioso que uma vez um diretor de uma fábrica chegou para mim e falou assim, a gente precisa cuidar do chão de fábrica, porque eles são, da ponta dessa empresa, os mais vulneráveis. Se a gente grita com eles aqui, eles chegam em casa, se chegarem em casa, família, eles vão beber no meio do caminho e eles gritam com a família. Eles, às vezes, são violentos com os filhos e com a esposa, ou o contrário. E é a nossa responsabilidade. Até com os animais que tem dentro de casa. Então, pensar na espiritualidade é pensar, sair desse terra a terra, e aí a gente vai lembrar da doutrina do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que são, assim, caminhos que, se a gente pegar, é difícil de sair, então que a gente nem pegue, que a gente tem que estar vigilante o tempo todo. E eu gosto muito do vigiar e orar. O vigiar mas não é vigiar o outro, é vigiar a mim o tempo todo. O Evangelho, ele vai trazer uma bússola, um norte, assim, a forma do bem viver. As filosofias também, né, o estoicismo também traz muito isso, o bem viver, o manual do bem viver. E eu preciso, para lidar com as questões da materialidade. Quando a Organização Mundial de Saúde fala uma vida biopsicossócio-espiritual, ela fala para você enfrentar os problemas do mundo, da vida ordinária, que é esse do dia a dia, você precisa de algo extraordinário. Extraordinário é a vida espiritual. É extra o ordinário. De acordar todo dia, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que levar o filho na escola. Isso é o ordinário, é a vida comum. Para lidar com isso, eu vou para o extraordinário. O extraordinário é uma vida espiritual. Se bem ancorada em valores morais, em princípios, a gente tem um caminho muito bom. Se não ancorado, ou se a gente deixar isso para ensinar para as crianças e adolescentes. Depois provavelmente o mundo já convenceu de outras coisas. Falou em depois, me lembrei do texto do Vinha de Luz 180, de Emmanuel. Depois, eu tenho lido muito esse texto, né? Todo mundo começa uma coisa e tal, e tal, e tal. Aí vem as dificuldades, mais ou menos parecido com a parábola do semeador. Vem os espinhos, vem os pedregulhos. Aí o texto diz, e depois, né? E ontem eu fiz até aqui no ar. Então, essa questão de, desde cedo, ensinar esta relação da criança, independente dela trazer comportamentos ou trazer algumas predisposições, ou de ela já ser TDAH, ou de ela já ser autista,
desde cedo esses valores, né? Essa conexão com o divino, essa conexão com Deus, essa conexão com Jesus, a gratidão, né? Esses valores, eu acho que desde cedo a gente deve cultuar. Isso vai ajudar nesses processos também, né? Porque eu tenho que me segurar, eu tenho que me ancorar quando eu estiver vivendo essas complexidades, né, do psiquismo. E vale a gente pensar que a gente fala hoje muito de resiliência. Ser resiliente é uma palavra que ficou assim, muito difundida. E eu gosto de trocar a resiliência por resignação, que eu acho que está mais próximo de uma vida dentro da doutrina ou do evangelho, junto a Cristo, né? Não é ele longe de mim, é ele perto de mim, mas eu que preciso me aproximar. Então, não fala mais resiliência, fala resignação. É aceitar a condição agradecendo. Tem uma prática havaiana de meditação, que é eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço, que é da espiritualidade, apesar de ser um mantra havaiano, não é resistência, não é resiliência, é resignar. Esse é o meu filho, ele não está aqui por acaso, ou minha filha. Essa é a condição de vida que eu construí das escolhas que eu fiz lá atrás, seja nessa encarnação ou na outra. E eu não tenho por que brigar com isso. Eu tenho que me reconciliar com isso. Quando eu me reconcilio com isso, eu aceito, e aí eu tenho muito mais oportunidade de me cuidar e cuidar daqueles que dependem de mim para o cuidado. Uma criança depende da gente do cuidado. Aí eu olho mais para o desenvolvimento dela, se ela está tendo dificuldade na fala ali aos 2 anos, eu já fico atento, eu não brigo, eu não bato, eu não julgo. A cura é pelo afeto. Não é pela violência. Às vezes a violência é da palavra, não é só a violência da cara feia que você faz. Então, a criança e o adolescente, eles precisam da educação moral e espiritual pelo afeto, e vai ser só assim que a gente vai estar atento. Porque se eu não estou em afeto, eu não estou atento à necessidade do outro. E aí eu perco a chance de um diagnóstico precoce, por exemplo, no campo da psicopatologia, de um desenvolvimento saudável de uma criança dessa. E eu estou sempre muito amargurado, se questionando, me irritando com a criança, com o adolescente, me irritando comigo. Então, é muito mais um movimento afetivo, tanto de cunho espiritual do que emocional, psicológico, do que de ira, de rebeldia. É o movimento de resignar-se. Isso. Não resistir a qualquer custo, é resignar-se. Resignar-se. E aí, todos esses valores, eu acho que a gente poderia terminar, né, Liz, esse momento tão rico, tão importante, né, para a gente aprender junto como educar essas novas gerações, né, como a gente lidar com essas situações, né, da neurodivergência, questões psicológicas. É tão importante a gente conhecer isso. Assim, esses valores, pronto, a gente pode terminar fazendo uma dobradinha do Evangelho, né? Por exemplo, as máximas de Jesus. Uma, você falou, vigiar e orar para a gente não cair em tentação. Desde cedo a gente começar a explicar isso para a criança. Perdoar quando alguém nos ofender, né? Qual é a outra? Eu posso dizer uma, tu vai poder me dizer outra? Eu gosto no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É o ânimo que cura da depressão, é o ânimo que blinda da depressão. E aí Jesus já trazia, tem de bom ânimo. Exato. Tem de bom ânimo. Legal. Não faças aos outros aquilo que não queres que te faça. Eu acho que isso dá isso tem um poder muito grande, né? Porque a criança se cria menos egoísta. E se a gente estiver fazendo isso, mas como você falou, o exemplo também, que é a que arrasta, né? Que outra passagem você queria terminar? Gosto das bem-aventuranças, todas elas. Todas elas, né? Eu acho que são o mapeamento que a gente pode ter de bem-aventurados, inclusive os aflitos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que aí vem essa ideia da não ira, da tranquilidade. Calma, bem-aventurados os mansos, né? E pacíficos. Eles herdarão a terra, né? Porque os irados, eles vão destruir tudo. Então, os mansos e pacíficos é que vão herdar mesmo, que vai ficar. As bem-aventuranças todas, elas são, eu acho que, norteadores muito bons do autocuidado psicológico, emocional, espiritual, e de como a gente transmite isso também. Talvez uma outra, amar os inimigos, né? O que é que a gente considera como inimigo desde criança, né? O que é inimigo? Você está com raiva do seu coleguinha e tal. Então, o que é perdoar? O que é amar aquela pessoa? Por quê, né? Então, essas questões
Eu acho que desde cedo, a honestidade, você falou aí, ensinar o filho a honestidade, né, a ser menos egoísta, menos orgulhoso, identificar onde estão os sinais de orgulhos evidentes numa criança, porque como espírita a gente sabe que ela já viveu outras existências, e nessas outras existências ela vai construindo essa persona que se manifesta ainda na existência atual. Então isso também é um cuidado, né? Então acho que assim a gente, né? Você quer dizer as palavras finais para o nosso grupo, para a gente encerrar? Sim. Primeiro que espero que tudo isso tenha feito sentido, encontrado morada no coração e na mente de vocês, para que a gente use disso para transformar, para gerar uma autotransformação e uma transformação social. E não para ficar só em nível de conhecimento. O conhecimento que não me transforma não gera sabedoria, a sabedoria não muda o mundo, né? E o que a gente está precisando não é mudar o mundo, é agir nele da melhor maneira possível para que ele seja um lugar de paz, para que a gente tenha muito mais saúde de uma maneira geral. Nós somos seres materiais, presos à matéria, a esse corpo, mas a gente não é só isso. E se eu não lembrar disso o tempo todo, que eu sou um ser espiritual, a matéria, que eu sou um ser emocional, que existem muitos fatores que incidem sobre a felicidade, o bem-estar das pessoas, inclusive dos nossos, né, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, a gente se perde muito fácil com o desespero que essas dificuldades vão nos trazer. É não desesperar, é manter a esperança muito firme, com ânimo, a resignação, que é uma aceitação de tudo isso, e dentro da doutrina a gente vai pensar, por que eu com luto, por que eu vou me irritar se isso é consequência de tudo que eu já vivi e que isso é me dado a oportunidade de transformar. Então, é pensar enquanto um ser psicológico, um ser espiritual, um ser material, porque tem a biologia envolvida nisso, a fisiologia, e talvez eu reitere o vigiai e orai. Vigiai e orai. E é para não cair em tentação. Olha aí, é por isso que eu gosto, é por isso que eu quero tanto bem a ela, não só porque é minha filha, mas porque ela me ensina todo dia. Muito obrigada. E vamos agora agradecer também a Listamila, né, a disposição, mesmo dentro desse tempo corrido, de estar aqui conosco. Obrigada, viu, filha? Deus te abençoe eternamente.